Na sua opinião, o Bahia vai vencer Cruzeiro, Remo e Grêmio nesta ordem, tá? 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A e 1 pela Copa do Brasil. Eu quero que você deixe já agora, no começo desse vídeo, o seu comentário aqui embaixo. Quais desses 3 jogos o Bahia vai vencer? Vai vencer apenas o Cruzeiro? Vai perder pro Remo, empatar com o Grêmio? Vai empatar e vencer o Cruzeiro? Vai ser eliminado pelo Remo, mas vai vencer o Grêmio? Como é que é? Deixe você aqui embaixo, já no começo desse vídeo, a sua opinião. Galera, olha só, teve aí um zum de que o Gustavo, eu ia dizer Rodrigo, ó, Gustavo Scarpa pode ser contratado pela equipe do Bahia, jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até dia 31 de dezembro de 2027. Ou seja, se o Bahia realmente quiser investir na contratação do Gustavo Scarpa, das duas uma, ou compra o jogador pagando uma multa, deve ter multa, porque tem mais basicamente 1 ano e meio de contrato, né? A gente tá em maio, né? Junho, tem mais todo o ano aí de 2026, mais o ano todo de 2027. Então o Bahia vai ter que comprar pagando uma multa ou negociando aí com o Atlético Mineiro, pegando jogador emprestado, negociando salário e tal, talvez emprestando alguém para o Atlético Mineiro, não sabemos. Mas se o Bahia quiser contar com Gustavo Scarpa, vai ter que fazer um movimento, tá? Talvez até, não sei, de ter que pagar uma multa e comprar o jogador. Não sabemos, tá? Eu vim aqui no canal Nerd Bahia e fiz uma enquete. No momento que eu fiz a enquete, tinha 356 votos e a maioria, 63%, gostariam da contratação de Gustavo Scarpa. Eu até coloquei assim, ó, torcedora do Bahia, você quer a contratação de Gustavo Scarpa? E aí vocês estão vendo que a maioria disse que sim. Mas é aquela coisa, né, gente? Eu também vi muitos torcedores do Bahia rejeitando a contratação, criticando a contratação, tá? Dizendo que com contratações deste nível, por mais que o Gustavo Scarpa tenha sido bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, bicampeão da Série A do Brasileiro e campeão da Recopa, tudo com o Palmeiras, tá? Naquela fase lá, naqueles 4 anos mágicos do Palmeiras de 2018 a 22, né? Foram 4 anos mágicos, mais ou menos por aí, tá, gente? Eles realmente, junto com Abel Ferreira e todo, acho que Abel tava também, né? Foi 18 ou foi 20, 24? Não me lembro agora, mas foi 3 ou 4 anos que o Palmeiras voou no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, saiu ganhando tudo, né, gente? Scarpa fez parte daquele time, de certeza o Abel Ferreira já estava como treinador também. E aí o que é que acontece? Muita gente fala que o Gustavo Scarpa foi campeão disso tudo porque ele fez parte de um elenco vencedor, mas que o jogador talvez não tenha a qualidade suficiente, a categoria suficiente para fazer o Bahia campeão de algo. Agora também tem o seguinte, tá? Não é uma andorinha só que faz verão, gente. Quando o Palmeiras saiu ganhando tudo, ele não só tinha o Gustavo Scarpa, mas tinha o Abel Ferreira e tinha muitos outros, o Abel como treinador, né? E tinha muitos outros jogadores bons que fizeram com que o Palmeiras chegasse às finais e aos títulos, né? Como vocês viram. Não foi somente o Gustavo Scarpa, né? Então, se você, torcedor do Bahia, acha que somente a contratação de Gustavo Scarpa é suficiente para este time do Bahia aí ganhar algo, tira o cavalinho da chuva, gente. Não é não. Você veja que o Bahia trouxe o Everton Ribeiro e o Everton Ribeiro não foi suficiente. E outra, o Everton Ribeiro muito mais campeoníssimo do que o Gustavo Scarpa. Viu? Em questão de carreira, Everton Ribeiro ganhou muito mais. E tanto é que o Everton Ribeiro ganhou com o Cruzeiro, ganhou com o Flamengo, o Gustavo Scarpa ganhou somente com o Palmeiras, pô. Ele teve uma temporada ali na carreira dele que ele teve a sorte de jogar num time como o Palmeiras e sair ganhando tudo. O Everton Ribeiro não, o Everton Ribeiro já vinha comendo a bola lá do Cruzeiro, jogou Copa do Mundo, ganhou tudo com o Flamengo. E veja que mesmo assim o Everton Ribeiro não foi suficiente para levar o Bahia aos grandes títulos. O que o Everton Ribeiro fez, junto com o elenco Grupo City do Bahia, foi ganhar Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Mas isso a associação já tinha ganho. Então se vocês acham que o Gustavo Scarpa é suficiente, tem que vir uns 5 ou 6 Gustavos Scarpas, viu? Uma galera para jogar na zaga, outro no meio campo, um centroavante, porque somente com uma peça para reforçar uma ou duas com esse elenco que tem aí, dá não. Ou muda de treinador e esse treinador faz o time encaixar de uma maneira que Rogério Ceni nunca conseguiu, ou tem que contratar com força, trazer uns 5 ou 6 jogadores de peso para poder mesclar com os que estão aí. Porque senão vai ser difícil, tá, galera? Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Sobre a contratação do Gustavo Scarpa, eu acho que é uma tentativa válida pro Bahia. Só não sei se é válido se for comprar.
Dependendo de quanto o Atlético Mineiro vai querer vender ou coisa desse tipo. Não sei. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E os próximos jogos do Bahia na Série A do Brasileiro são 2 jogando em casa, tá? Na Fonte Nova. Contra o Cruzeiro e contra a equipe do Grêmio. Bahia tem que vencer esses 2 jogos, tá? São 2 jogos a favor da torcida, ok? Tem aí o jogo da Copa do Brasil no meio, né? Contra o Remo. Então vocês podem ver aí que no dia 9, sábado, às 21 horas, o Bahia joga com o Cruzeiro. Depois sai para visitar o Remo lá no Mangueirão, no Pará, pela Copa do Brasil no dia 13, jogo às 21h30, quarta-feira. E depois volta para casa para jogar no Campeonato Brasileiro novamente, dia 17, domingo, às 16 horas. Então, galera, olha só. Opinião minha, tá? Vamos lá ver o seguinte. Eu acho que... Vamos por parte. Vamos pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia tem a equipe do Cruzeiro e do Grêmio. São 2 jogos dentro da Fonte Nova. De certeza vai ser casa cheia. No mínimo 30, 35 mil pessoas para apoiar o esquadrão. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se tem uma torcida que está entrando em campo... aliás, entrando em campo, não. Se tem uma torcida que está indo ao jogo, que está indo ao campo... é a torcida do Bahia. Enquanto torcidas do Fortaleza, do Sport, do Vitória... Do Vitória não, tá? O Vitória até que vai a campo, tá, gente? Sinceramente. Talvez pela Copa do Nordeste não muito, mas pelo Campeonato Brasileiro a torcida do Vitória tá indo, tá? Mas, por exemplo, torcida do Ceará, torcida do Fortaleza, do Sport e até a do Vitória na Copa do Nordeste deram uma largada, né? Vocês vejam que, por exemplo, o Sport jogou contra a equipe do... Com quem foi? Com o Ceará. O Sport jogou com o Ceará no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B, venceu por 2-0 e o público foi pouco superior a 15 mil. Se bobear, foi o maior público do Sport na Série B, 15 mil. Foi o maior, se bobear foi isso. Se juntar Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série B, se não me engano, esse último público agora de pouco mais de 15 mil foi o maior do Sport por enquanto. É uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Sem falar Fortaleza também, Ceará, colocando públicos muito baixos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e também pela Copa do Nordeste no Castelão, tá? E o Vitória, quando se refere à Copa do Nordeste, também está deixando a desejar. A torcida do Bahia, não. E outra, a torcida do Bahia está indo a campo. E se o Bahia estivesse jogando agora Copa do Nordeste, a torcida do Bahia, de certeza, estaria também, digamos assim, enchendo a Fonte Nova. Não vou dizer lotando, porque é exagero, mas enchendo mínimo 25, 30, 20, todo jogo para apoiar o Bahia jogando na Copa do Nordeste, tá? Então a torcida do Bahia vai a campo. Então você, torcedor do Bahia, precisa realmente ir a campo contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. Se o Bahia vencer esses 2 jogos contra Cruzeiro e Grêmio, a possibilidade do Bahia figurar no G4 é grande. E com folgas para o 5º, 6º, 7º colocado, ok? Então o Bahia precisa vencer esses 2 jogos, vai precisar do apoio da torcida, ok, galera? Sobre o jogo contra o Remo, o Bahia vai de franco atirador, pô. O Bahia pode até eliminar o Remo. Se o Bahia vencer por 2 gols de diferença, o Bahia leva o jogo para os pênaltis. E aí o Bahia pode eliminar a equipe do Remo, ok? Mas vamos aguardar. O Remo joga por vários resultados, né? O empate dá Remo. A vitória do Remo, dá Remo. Se o Remo perder por 1-0, dá Remo. Se o Remo perder por 2 gols de diferença, 2-0, por exemplo, é pênalti. São 4 resultados, né? O Remo pode vencer o jogo, o Remo pode empatar, o Remo pode perder por 1 gol de diferença. Esses 3 resultados classificam direto o Remo para outra fase. Se o Remo perder por 2 gols de diferença, é pênalti. São 4 resultados que podem ajudar o Remo a eliminar o Bahia, pô. Até porque nas grandes penalidades o Remo pode eliminar o Bahia. O Bahia só passa pelo Remo se vencer nos pênaltis ou se fizer uma diferença de 3 gols, eliminando direto a equipe do Remo. Mas esse negócio de diferença de 3 gols, não acredito muito não, viu? Eu acho que no próximo dia 13, o Mangueirão vai estar lotado, o Bahia vai sofrer pressão do time do Remo lá e não duvido nada se o Bahia perder o jogo, tá? Não duvido. Agora vamos ver o time que o Rogério vai levar, né? Vamos ver se o Rogério vai levar um time alternativo já entregando o resultado ou se vai levar o time titular mesmo, que vai lá para ganhar. Vai lá para ganhar, meter pelo menos 2 gols de diferença no Remo e levar para os pênaltis. Porque uma eliminação nos pênaltis é menos vergonhosa do que se perder para o Remo. Ok? Se perder. Porque uma eliminação nos pênaltis significa que o Bahia venceu o jogo e devolveu o placar com 2 gols de diferença. Então, beleza, equilibrou. O Bahia perdeu por 2 gols de diferença na Fonte Nova, ganhou por 2 gols de diferença no Mangueirão, pênalti, deu Remo, ok, faz parte. Aí eu acho que a torcida do Bahia fica um pouco satisfeita. Mas, claro, o orgulho tricolor deve estar doendo o coraçãozinho, tá? Porque ver o Bahia sendo eliminado da Copa do Brasil por um time
que jogou a segunda divisão ano passado, que há 30 anos não joga a primeira divisão e que está na zona de rebaixamento, é para se lascar, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, traga mais torcedores do Bahia aqui pro Nerd Bahia. Quanto mais você trouxer mais torcedores do Bahia, mais rápido a gente vai chegar a 10 mil inscritos. E se você escrever aqui nos comentários, se você escrever rumo aos 10 mil, eu sei que você chegou até o final do vídeo. Tchau, galera!